O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje no 29º domingo do tempo comum, fazendo a nossa caminhada com Jesus, que vai a Jerusalém para entregar a sua vida por amor a cada um de nós. Nós, como discípulos de Jesus, também estamos percorrendo este caminho, que cada um de nós também tem a sua Jerusalém, e caminhamos em direção a ela, exatamente para fazer o que Jesus fez, entregar a nossa vida. Nessa caminhada de oferta de vida, que Jesus é o primeiro a fazer, Jesus começa a formar o coração dos seus discípulos, direcionar o coração dos seus discípulos e também o nosso coração. Que é importante que a gente perceba que na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, de modo especial, há algumas palavras que nosso Senhor diz a todo o povo, as grandes multidões que acompanhavam Jesus. Mas há algumas palavras que Jesus diz especificamente para os seus discípulos. Existe uma diferença entre ser povão e ser discípulo. Porque o povão vai atrás de Jesus, não sabe nem o que está fazendo, vai estar lá. Mas os discípulos não. Os discípulos são aqueles que estão ao lado de Jesus. No Evangelho de hoje, nós ouvimos nosso Senhor dizendo uma palavra específica, não para o povão, mas para os seus discípulos, para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que caminham com Ele. Hoje, nós somos esses discípulos. E Jesus, olhando para nós, vai nos dizer uma coisa
se nós realmente queremos ser bons discípulos, se nós realmente queremos segui-lo verdadeiramente, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, rezar sempre. E segundo, nunca desistir. Essas são as duas características que Jesus hoje nos ensina. Se nós realmente quisermos caminhar dentro da comunidade, se nós realmente quisermos seguir Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, ser homens e mulheres de oração e depois não podemos desistir. Porque Jesus sabe que a caminhada não é fácil. Jesus sabe que no caminho da via sacra, no caminho da cruz, existe muita provação, muita tempestade, muita luta. E de fato a nossa vida é assim. E Jesus então coloca as duas armas que os discípulos vão ter para lutar o bom combate da fé. Primeiro, a oração, e segundo, a persistência, ou não desistir, ainda que venham ventos contrários. Falando disso, lembra de Santa Maria Paulina, que quando formava as suas irmãs, ela dizia: ainda que venham ventos contrários, permanece firme. Ainda que venham ventos contrários, permanece firme. E eu acho que essa palavra é muito útil para nós hoje, porque na nossa vida, quantos ventos contrários nós enfrentamos? Dentro da comunidade, dentro de casa, no nosso serviço, no nosso grupo de amigos e até mesmo dentro do nosso coração. Quantos ventos contrários eu tenho dentro de mim, que muitas vezes me afastam do caminho de Deus, que muitas vezes trazem para dentro do meu coração coisas que não convêm ao cristão. Então é necessário essa perseverança, é necessária essa fidelidade, é necessária essa persistência, é necessário que a gente não pare, não importa o tamanho do problema, que a gente não pare. Aí Jesus, ou melhor, a palavra de Deus nesse final de semana, vai formar o nosso coração e nos ensinar como deve ser a nossa vida. Ouvimos a primeira leitura no livro do Êxodo. Estamos aqui em um combate. De um lado está o povo de Israel, povo escolhido por Deus. Do outro lado estão os amalecitas. Eles estão em combate. E nesse combate nós temos duas figuras extremamente importantes. De um lado temos Moisés, do outro temos Josué. Aqui a palavra nos ensina que dentro da nossa comunidade nós precisamos de Moisés e nós precisamos de Josué. Porque, não sei se você se lembra, a palavra que foi proclamada, mas eu vou explicar mais ou menos qual é o esquema da palavra. Os israelitas estão lutando contra os amalecitas. Josué vai para a batalha, enquanto Moisés sobe ao monte para estar em oração. Diz a palavra que enquanto Moisés tinha os braços erguidos, o povo vencia a batalha. Quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia a batalha. O que a palavra nos ensina é que nós podemos ter todas as habilidades do mundo, todos os conhecimentos do mundo, mas o que nos garante a vitória é sempre a oração. Especificamente na nossa vida de comunidade, na nossa vida como cristãos, não basta o nosso conhecimento, não basta a nossa força, não basta a nossa sabedoria, não bastam as nossas técnicas. O que nos garante a vitória diante de todas as dificuldades e todos os problemas é exatamente a vida de oração. Estar com as mãos levantadas significa estar em oração. Quando Moisés rezava, o povo vencia. Quando Moisés deixava de rezar, o povo perdia. Na nossa vida é assim. Se nós hoje estamos perdendo para uma tentação, para uma dificuldade, isso e aquilo, certamente é porque estamos deixando de lado a oração. Certamente porque nós estamos confiando mais em nós mesmos do que no poder de Deus, confiando mais na nossa sabedoria do que no poder de Deus. Por isso eu disse que a palavra ensina que a comunidade precisa de Moisés e precisa de Josué. Porque a igreja precisa daqueles que estão na linha de frente de batalha, lutando, dando a vida, servindo, correndo atrás. E a vida é uma batalha, e a gente precisa entender que quem está
está na batalha não está se divertindo. Quem está na batalha não está passando tempo, está lutando. Quando luta, se suja, se cansa, se fere. Quando você vai para a luta, às vezes perde uma orelha, às vezes perde um dedo, às vezes leva um espetão aqui, um espetão ali, se esborracha no chão. É luta, não é play center. É luta. E a comunidade precisa do Josué, que é palpador da obra, que vai, que luta, que doa, que se entrega, que dá vida, que se compromete, que está lá na primeira linha e que vai enfrentando todas as coisas. Mas a comunidade também precisa de Moisés, que é aquele que se retira, sobe a montanha e intercede para que aqueles que combatem tenham êxito na luta. Eu penso que essa palavra, nesse final de semana, para nós é um direcionamento muito grande, porque Deus está dizendo para nós precisamos lutar, correr atrás, isso e aquilo, e é verdade, mas nunca podemos deixar a oração em segundo lugar, em segundo lugar. O melhor tempo que nós podemos entregar na nossa vida é o tempo que gastamos em oração. Rezar não é perder tempo, rezar é ganhar tempo. E o que a palavra de Deus está nos motivando é exatamente isso. Que eu preciso ter dentro do meu coração um Moisés e um Josué. Um Moisés que reza com fervor, com persistência, com radicalidade, como se tudo dependesse de Deus. E um Josué que luta, combate e corre atrás, como se tudo dependesse dele. É esse casamento que precisa existir no nosso coração. Eu preciso rezar muito, como se tudo dependesse de Deus, e lutar muito, como se tudo dependesse de mim. O que a palavra de Deus nos propõe hoje é que nós intensifiquemos a nossa vida de oração. Porque quando somos fiéis na nossa vida de oração, quando somos constantes na nossa vida de oração, nós alcançamos as vitórias. Porque a palavra de Deus nos ensina no Evangelho de hoje que toda oração, ela tem uma resposta. Toda prece que nós levamos a Deus, toda oração que nós fazemos a Deus, sempre tem uma resposta. Deus sempre responde quando nós nos colocamos em oração. Só que não no nosso tempo e não do nosso jeito. Santa Teresa d'Ávila dizia que quando é o coração que reza, Deus sempre responde. Quando é o coração que se coloca diante de Deus, Deus sempre responde. Eu disse que esse direcionamento é para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida de comunidade. Por quê? Nós podemos ter os melhores planos, as melhores estratégias de evangelização, mas se a gente não tem vida de oração, a gente não muda a vida de ninguém. Se a gente não gasta os nossos joelhos, se a gente não gasta a nossa vida diante de Deus em oração, o nosso trabalho é um trabalho fraco, infrutífero, seco e estéril. Gente, nós somos uma igreja, não somos uma ONG, não somos um grupo social, não somos Lions, não somos Rotters, não somos isso aqui, nós somos igreja. A nossa primeira atividade tem que ser oração. Nosso primeiro objetivo tem que ser oração. Às vezes eu já ouvi, uma pessoa que me disse: nossa, padre, nós somos acostumados a ir a 80 por hora, o senhor tem a 200 por hora. Exatamente porque há muitas aulas que estão por aí, a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. Eu estou rezando demais, mas a igreja existe para quê? Para construir casa? Não. A igreja precisa disso para quê? Em primeiro lugar, para ser casa de oração. Jesus, quando entra no templo, ele fica profundamente irritado porque o templo estava perdendo sua primeira característica, que deveria ser casa de oração. Eu preciso levar a sério a minha vida de oração. Eu preciso levar a sério a minha vida de comunhão com Deus. Porque quanto mais firme e fiel na vida de oração eu for, nosso trabalho terá muito mais eficiência, muito mais eficácia. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos em intimidade com Deus, as nossas lutas,
nós vencemos, porque é a promessa de Deus. Enquanto Moisés rezava, o povo vencia. Quando Moisés deixava de rezar, o povo perdia. É assim na sua casa também. Talvez seja um direcionamento de Deus para nós, para a gente parar de perder tempo com coisas boas e gastar mais tempo rezando. Para a gente parar de perder tempo com coisas infrutíferas e gastar mais tempo rezando, gastar mais tempo em oração. Está difícil? Tá. Reclamar não vai adiantar. Tem que rezar mais, tem que confiar mais, tem que jejuar mais, tem que combater mais, tem que confiar mais na graça de Deus. Nós estamos no combate da oração. Aqui é uma coisa que eu acho interessante no livro do Êxodo. Moisés ele sobe na montanha de manhã para rezar. Diz o versículo 12 que quando estava o sol se pondo, as mãos de Moisés começam a pesar. Veja que Moisés ele fica em oração o dia todo. Com isso a palavra de Deus nos ensina que o combate da oração ele é diário e constante. Se a gente dá brecha, a gente cai. Se a gente não levar a sério a vida de oração, a gente cai. Rezando já é difícil para burro. Sendo fiel na oração já é custoso e difícil. Imagine se a gente abandona a vida de oração. E aí, quando Moisés começa a sentir que as mãos estão pesadas, o que acontece? Ele começa a abaixar as mãos. Só que quando ele abaixa as mãos, o povo perde a guerra. Então aqui entram outros dois personagens, Arão e Hur, que fazem o quê? Sustentam as mãos de Moisés para que elas não abaixem. Um outro direcionamento que Deus nos dá nessa palavra é: quando nós estamos nos cansando, nós precisamos de irmãos que nos sustentem no caminho da oração. Nós precisamos de irmãos e de irmãs que mantenham as nossas mãos erguidas, os nossos braços elevados. Por isso vivemos em comunidade. Porque quando eu, por exemplo, estou me sentindo cansado na minha oração, vem o irmão e me sustenta, vem o irmão e me apoia, vem o irmão e me levanta. E aqui outra coisa que acho muito engraçado, quando Moisés começa a ficar cansado, o que ele faz? Para de rezar? Não. Ele senta numa pedra. E essa citação do texto não é à toa. Pense, por exemplo, na nossa vida. Eu estou cansado, não vou rezar. Eu estou triste, não vou rezar. Eu estou cheio de coisa, não vou rezar. Parece que tudo que acontece é desculpa para não rezar. Moisés estava o dia inteiro em oração. Começou a se cansar, o que ele faz? Senta numa pedra. Se lembram do Salmo que diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus. O que a palavra nos ensina é que nós podemos até nos cansar, mas nunca podemos desistir de rezar. Nós podemos até descansar, mas nunca podemos abandonar a nossa oração. Se estamos cansados, precisamos sentar na pedra, nos apoiar em Cristo. Se estamos nos sentindo fracos, se estamos nos sentindo desgastados, o que é que nós temos que fazer? Acho que estou precisando dormir. Está precisando sentar na pedra. Está precisando se apoiar em Jesus. Está precisando se apoiar em Cristo Jesus, que é a pedra angular, que é a rocha. Quando nós estamos nos sentindo fracos, perdidos, sem saber para onde ir, sem conseguir dar passos na nossa fé, o que a gente tem que fazer? Primeiro, não abandonar a oração nunca. Em segundo lugar, precisamos persistir e insistir, nos apoiando em quem? Em Jesus. Em Jesus. Há uma frase do Diário de Santa Faustina, que ela, num dos seus diálogos com Jesus, ela diz que está um pouco chateada. Ela diz: eu estou chateada porque há alguns pecados que eu não consigo vencer dentro de mim.
E aí Jesus diz para ela: sabe por que você não vence? Porque você confia mais em você do que em mim. Porque você se apoia mais em você do que em mim. Então a gente precisa fazer como Moisés. Chega uma hora na nossa vida que nós estamos cansados, esgotados, às vezes decepcionados, né? Às vezes o nosso ofício não está aguentando mais. O que a gente tem que fazer? Se apoiar na rocha, se apoiar na pedra, que é Jesus. Mas nunca abandonar a oração. A palavra de Deus seja direcionamento para a nossa vida como comunidade e também para a nossa vida pessoal. Cada um de nós sai dessa Eucaristia convencidos disso. Eu preciso ser Moisés, eu preciso ser Josué. Eu preciso rezar com fervor, como se tudo dependesse da graça de Deus, e lutar com toda a minha força, com todas as minhas armas, como se tudo dependesse de mim. Que a gente possa compreender esse direcionamento de Deus para a nossa vida e, confiando na graça de Deus, encontrar força para os nossos